para concluir, assim, então essa minha viagem aí, breve incursão no Tractatus, né, que eu apresentei para vocês, né, eu queria voltar para mostrar que essa questão dos limites do pensamento, ela já está colocada mesmo lá na ontologia, né? Eu vou colocar aqui no modo de apresentação de tela de novo. Bastante só. Então, por exemplo, chamei a atenção de vocês que existe uma distinção que é muito importante, né, entre os fatos e as coisas. Né? Ou seja, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Né? O mundo é tudo que é o caso, e a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também o que não é o caso. Os fatos no espaço lógico são o mundo. Então, ele introduz, vocês percebam que ele introduz essa noção de espaço lógico sem explicar o que é. Né? Mas, de algum modo, ele já, é um modo como ele já introduz aí essa questão do lógico, da linguagem. Né? O que é o caso, o fato, é a existência de estado de coisas. E aí ele introduz aqui esse ponto: estado de coisas é uma ligação de objetos, de coisas. Né? Então, esse ponto da ligação é que é o ponto propriamente lógico, né? Que isso tem a ver, né? Espera lá. Esse ponto da ligação, né? Ele tem a ver com o Luiz Henrique Lopes dos Santos chama atenção para isso, né? Tem a ver com a questão da Simploquer. Chamei já a atenção de vocês para isso, né? Quer dizer, Simploquer tem a ver com logos, né? Então, em oposição a Simploquer é uma palavra composta, né? Que tem a ver com essa pli, né? Em oposição a Simploquer, você tem em grego que o haplos, né? Que é o simples, o sem ligação, ou literalmente o sem dobra. Né? Ou seja, sem desdobramento. Né? Então você tem o haplos e a Simploquer, né? Esse pló e esse pló aqui é a mesma coisa, né? Esse haplos quer dizer sem dobra, sem divisão, ou seja, inteiro, simples, né? Então o Wittgenstein ele vai dizer, alguém me perguntou alguma coisa? Ele vai dizer aqui, ó, eu já chamei a atenção de vocês, né, para isso, a proposição 2.02 é essa proposição. O objeto é simples. Quando ele diz isso, o objeto é simples, ele está opondo
a simplicidade do objeto à complexidade do fato, né? Então, o objeto, a coisa, é simples. Quer dizer em grego, haplos, ou seja, sem ligação. E a proposição, não, a proposição, ou o fato, né, que é representado pela proposição, né, vamos pensar que o logos seria o correspondente, né? O correspondente do fato, né, na linguagem, né? O fato é uma ligação de coisas, é uma simploqué de coisas, e a proposição é uma simploqué de palavras, né? De termos elementares, né? Então, simples aqui também, o objeto, a coisa é simples, isso aqui tem a ver com o que os gregos e também o Wittgenstein chama de elemento, né? Que os gregos chamavam de stoicheion, né? Ou seja, exatamente isso, o simples. Então, quando eu decomponho, eu encontro os elementos, né? Então, essa ideia ela está muito presente aqui nessa parte inicial do Tratatus, né? Então, o estado de coisas, né, é uma ligação de objetos, né? Um fato é uma ligação de objetos, né? E aí ele diz, é essencial para a coisa poder ser parte constituinte de um estado de coisas. Então, isso diz respeito à própria essência das coisas, que elas podem se ligar a outras, formando um fato. Aí ele vai dizer, se a coisa pode aparecer no estado de coisas, a possibilidade do estado de coisas já deve estar pré-julgada na coisa, né? Então, essa possibilidade dela se ligar a outras coisas, constituindo estados de coisas, constituindo fatos, é alguma coisa que pertence à essência da coisa, né? Porque senão pareceria como que um acaso se a coisa que pudesse existir só por si própria se ajustasse depois com uma situação. Então, ele sugere aqui que as coisas não podem existir por si só, né? Sem estar ligadas a outras, né? Sem simploqué. Se as coisas podem aparecer em estados de coisas, que são ligações entre coisas, isso já deve estar nelas, né? E aí ele vai dizer, já começa a aparecer aqui os limites do pensar. Assim como não podemos de modo algum pensar em objetos espaciais fora do espaço, em objetos temporais fora do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com os outros. Então, isso aí está fora da possibilidade de ser pensado. Então, os objetos fora dos estados de coisas, as coisas fora dos estados de coisas, são impensáveis. Não? Então, ele diz: se posso pensar no objeto na ligação, né, do estado de coisas, não posso pensar nele fora da possibilidade dessa dessa ligação. Então, estabelece também aí um limite para o pensamento, né? Então, nesse sentido, as coisas as coisas elas têm um modo de ser não autossuficiente, né? Porque elas têm que ser pensadas sempre na ligação umas com as outras
no estado de coisas, né? Então, se eu conheço um objeto, eu também conheço todas as possibilidades desse objeto se ligar com outros no estado de coisas. Cada uma dessas possibilidades de ligação de um objeto com outros deve estar na natureza desse objeto. Dados todos os objetos, com isso estão dados também todos os possíveis estados de coisas. Cada objeto traz todas as possibilidades de ligação com outros objetos em possíveis estados de coisas, né? Então, os objetos contêm neles mesmos a possibilidade de todas as situações em que eles podem aparecer. E aí ele vai dizer que a possibilidade do aparecimento do objeto em estado de coisas é a forma do objeto. Então, ele dá uma definição de forma do objeto muito própria, né? Ou seja, a forma do objeto é a possibilidade de seu aparecimento em estados de coisas. Então, conhecer um objeto é conhecer todas as possibilidades de aparecimento desse objeto num estado de coisas, num fato, né? E aí que vem a proposição: o objeto é simples. O objeto nele mesmo, ele é simples. Quer dizer, ele é não ligado, ele é não decomponível. Eu não posso decompor o objeto em elementos. Ou seja, o objeto, ele é elemento, né? Ele é elemental. Sim, Vitor, pode falar. Oi, Cláudio. Eu queria saber se é um, sei lá, se eu posso falar isso ou não, mas parece que o Wittgenstein está pegando aquele problema do conhecimento que aparece em Platão no Teteto e levando ao extremo, né? Que Platão fala que o conhecimento tem que ser quebrado, né, em parte simples, só que ele nunca chega nessa parte simples, por isso você nunca pode conhecer. E aí parece que o Wittgenstein está falando que o objeto, né, é esse inconhecível por causa disso. Tá certa a conexão que eu fiz, ou eu estou falando Então, besteira? você está falando lá daquela passagem final do Teteto, né, onde ele fala sobre a questão do elemento do logos, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, que é que chama O Sonho de Sócrates, do elemento do logos, que eu acho que saiu, talvez tenha saído na Ítaca, na revista dos alunos da pós-graduação lá da UFRJ, e que eu trato exatamente dessa passagem final do Teteto, né? Então, vamos dizer, a gente pode dizer isso, ou seja, isso é exatamente esse paralelo que eu estou tentando fazer, que isso que o Wittgenstein está chamando de objeto é exatamente isso que o Sócrates vai chamar lá de elemento, né? Então, tem uma oposição ali entre stoicheion e logos, né? Entre elemento e composição, né? Que é um pouco o sentido de logos ali, né? Então, aqui é exatamente isso, assim, aqui no Wittgenstein você vai ter que é o objeto e o estado de coisas, né? Então, quando ele diz que o objeto é simples, ele está pensando exatamente esse objeto como esse elemento, né? E essa questão de que o elemento é incognoscível, né? Então ali tem uma série de paradoxos, uma série de aporias lá no final do Teteto, né? Porque é exatamente isso, assim, os objetos eles são incognoscíveis. Mas quando eles, ou melhor, lá, né, os elementos são incognoscíveis. Mas quando eu ligo um elemento no outro, eu produzo um logos, e aí essa composição ela é cognoscível, né?
Então, é por isso que eu estou chamando atenção aqui para esse fato de que o objeto é um pouco místico, né? Quer dizer, o objeto fora, né, como ele diz aqui, não podemos Não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outro. Então, pelo menos eu tenho que pensar essa possibilidade, né? Se posso pensar no objeto na liga do estado de coisas, não posso pensar nele fora da possibilidade dessa liga, né? Então, um objeto fora dessa possibilidade, ele é um impensável, né? Ele é um indizível, né? Eu só tenho como pensá-lo. Por quê? Porque o mundo não é constituído de objetos. O mundo é constituído de fatos, de estados de coisas que são ligações de objetos. Então, eu diria que é a mesma questão, sabe? Portanto, não se anda muito da aporia final do teteto ao Tratactus do Wittgenstein. São dois. Mas isso que é filosofia, né? É isso que é filosofia, por isso que o Wittgenstein vai entender filosofia assim, né? Então, concordo, sem dúvida. Eu também penso assim, eu também faço esse paralelo, né? É, então, É aqui é bom que interessante. facilita para gente de antiga. Como? É bom que facilita para gente de antiga. Ah, sim, pois é. Eu também sou de antiga, né? Então, é porque exatamente eu sempre vejo essa sobrevivência da antiga na contemporânea, né? Então, os problemas existem, claro, existem novos problemas, mas existem problemas muito antigos que continuam sendo os mesmos, né? Então, é isso que ele diz aqui, por exemplo, quando ele diz todo enunciado sobre complexos pode se decompor em um enunciado sobre as partes constituintes desses complexos e nas proposições que os descrevem completamente, né? Então, tem essa coisa do elementar e do complexo, né? Complexo, aliás, é uma boa definição para simploquer, né? Porque complé, simplo, né? É a mesma coisa, né? E aí, aqui, ele, ao mesmo tempo que ele define a forma do objeto, ele vai dizer que os objetos, isso também é interessante, ele tem não só uma definição, ele tem não só uma definição própria do que é a forma de um objeto, né? Porque ele define a forma do objeto como uma possibilidade de seu aparecimento em estado de coisas, portanto, a possibilidade de sua ligação com outros objetos. É isso que é a forma de um objeto. Olha, se você pensar no conceito. Aí é que está, né? Se você pensar que o conceito de forma em Aristóteles, em última instância, é o logos, né? E se você pensar que o logos é essa ligação, não é tão distante, né? Agora, quando ele diz os objetos constituem a substância do mundo, por isso não podem ser compostos, aí ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a ideia de que a substância. Ele vai trabalhar a ideia de que a substância está do lado do, do elemento, né? Ou seja, na medida em que ele diz que os objetos não podem ser compostos porque eles constituem a substância do mundo, né? Então, o mundo é constituído de fatos e não de objetos. Mas a substância do mundo são os objetos. Ou seja, a substância é alguma coisa de indizível, né? É alguma coisa de mística, né? É alguma coisa que está e não está na linguagem.
tá e não tá no mundo, né? E aí ele vai dizer, se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Então, as proposições elas não teriam uma âncora no mundo, na substância do mundo, nos objetos, mas elas teriam que se definir umas em relação às outras, né? Então, se eu tiro a substância do mundo, a relação das proposições não é mais uma relação com os objetos do mundo, mas passa a ser uma relação das proposições entre elas. Então, não, vamos dizer, para usar uma imagem famosa, não se trata mais de uma verdade como adequação, mas de uma verdade enquanto coerência, né? Que é um conceito de verdade que de vez em quando aparece, né? Então, o que definiria se uma proposição é verdadeira ou falsa não é a relação dessa proposição com o mundo, mas a relação dessa proposição com outras proposições, né? E aí ele vai dizer, seria então, né, se o mundo não tivesse uma substância, seria então impossível traçar uma figuração do mundo, uma imagem do mundo verdadeira ou falsa. Né? Pera lá. Então, aí ele vai dizer, a substância é o que subsiste independente do que seja o caso. Por quê? Porque o que é o caso é o fato. E o fato não tem a ver com a substância, o fato tem a ver com a ligação entre os objetos. Né? Então, num certo sentido, é essa substância, que são os objetos, que dá uma forma fixa no mundo. Né? Então, ele vai dizer, o fixo, o subsistente, o objeto, são um só. Senão, o mundo, se alguma coisa que se realizaria apenas no plano das proposições, sem nenhuma necessidade de pensar a adequação dessas proposições, né, ao mundo. Né? Então, ele vai dizer, um outro modo dele dizer isso, no estado de coisas, os objetos se concatenam como elos de uma corrente. Então, essa ideia da ligação, da Bindung. Né? No estado de coisas, os objetos estão uns para os outros de uma determinada maneira. Né? E isso um outro modo dele descrever isso que ele diz na frase anterior, né? Que eles estão concatenados uns com os outros como elos de uma corrente. A maneira como os objetos se vinculam uns aos outros no estado de coisas é a estrutura dos estados de coisas. A forma é a possibilidade da estrutura, ou seja, a possibilidade de vínculo de um objeto com outros objetos. A totalidade dos estados existentes de coisas, ou dos estados de coisas existentes, é o mundo. E não a totalidade de objetos. Né? Então, o mundo só existe porque existe o logos, porque os objetos se ligam uns com os outros, produzindo estados de coisas. Né? Então, ele vai falar... ele vai falar a realidade total é o mundo, e com isso ele fecha, vamos dizer, a parte... Ele fecha a parte ontológica do Tractatus, né?
E aí ele, depois de descrever o mundo, ele começa a descrever a representação que nós nos fazemos do mundo, ou as imagens que nós nos fazemos do mundo, né? Que é essa proposição, figuramos os fatos, que em alemão, já mostrei para vocês, é nós nos fazemos imagens dos fatos, né? Que é o modo como a tradução portuguesa, nesse ponto, traduz de modo mais literal. Fazemos-nos imagens dos fatos. Né? Então, aí ele vê que a relação das imagens é com os fatos e não com as coisas. Tá? A imagem, né, a outra tradução vai traduzir a figuração, representa a situação no espaço lógico. Aí ele traz de novo essa expressão que ele já tinha usado lá, né? Na proposição 1.13, quando ele diz os fatos no espaço lógico são o mundo. Tá? E aqui ele diz a figuração ou a imagem representa a situação, que é a existência de um estado de coisas, né? No espaço lógico, a existência ou inexistência de estados de coisas. A imagem é um modelo da realidade. Aos objetos correspondem na figuração os elementos da figuração, os elementos da imagem. Então você vê que ele assume esse paralelo com a filosofia do elemento lá da antiguidade, né? Então, eu tenho os objetos no mundo e eu tenho os elementos da representação. E esses elementos da representação, da figuração, da imagem, substituem na imagem os objetos do mundo. Agora, isso vai ter a ver... Então, por exemplo, quando eu vou dar um salto aqui, para encontrar de novo essa... Então, vamos... Desculpe. Ele vai dizer que a imagem lógica dos fatos é o pensamento, não? Então, um estado de coisas é pensável, significa que nós podemos representá-lo? A totalidade dos pensamentos verdadeiros são uma representação do mundo, né? O que é pensável é também possível. Só que aí, quando ele chega lá na proposição 3, então ele vai dizer, os sinais simples, né? Volta essa questão do simples. Os sinais simples empregados na proposição são os nomes. O nome significa o objeto. E aí aqui ele está usando bem o sentido de significação do Frege, né? O Frege tem esse texto muito importante que é sobre o sentido e a significação. Sinn und Bedeutung. E o Frege vai dizer que a significação
é sempre o objeto. Então, quando ele diz aqui o nome significa o objeto, quer dizer que ele aponta para o objeto. O objeto é o significado, não o sentido. Né? São coisas distintas. Porque o sentido é como eu descrevo o objeto. Né? O sentido não é um objeto. O sentido é o modo como eu descrevo o objeto. A significação é um objeto. Então, ele vai dizer que o nome substitui na proposição o objeto. Só que ele vai dizer que nomear, dar um nome a um objeto, não quer dizer esse objeto. Né? Que é a mesma coisa que o Platão, já lá no Sofista, vai dizer, né? Que ônoma é diferente de logos, né? Ou seja, um nome não diz nada, né? Eu só digo quando eu tenho um logos, quando eu tenho uma composição, né? Então ele vai dizer que os objetos eu só posso nomeá-los. Sinais substituem os objetos. Só posso falar sobre eles, não posso expressá-los. Está vendo? Ich kann nur von ihnen sprechen. Sie aussprechen kann ich nicht. Então, tem essa oposição aí entre nomear e expressar. Só a proposição pode expressar. Então, ele diz, uma proposição só pode dizer como uma coisa é, não o que ela é. Então, os objetos, eles também são um inefável, unaussprechliches. Né? Os objetos, e é por isso que, num certo sentido, os objetos eles estão fora do mundo. Quer dizer, eles estão no mundo só quando eles estão ligados. Né? Então, por isso que ele diz que o mundo é a totalidade dos fatos e não dos objetos. Né? Então, há algo de místico nos objetos também. Então, vocês percebem que o sujeito é místico, o objeto é místico, né? Então, você falou alguma coisa, João Vitor? Tá brincando aqui, falando que tudo é místico. É tipo, muito pouca coisa não é místico. O que não é místico são as ciências naturais, as proposições sobre as ciências naturais. Ou seja, o resto é tudo místico, é tudo silêncio, entende? Então, por isso que ele fala no prefácio, né, que quando ele diz que, e se não me engano quanto a isso, o valor deste trabalho consiste, em segundo lugar, em mostrar como importa pouco resolver esses problemas, né? Que se ganha muito pouco no final das contas, né? Então, tudo é muito místico, né? Tudo é muito... Né? Ou seja, o mundo, os limites da minha linguagem, os limites do pensamento, os limites do mundo são limites muito restritos, né? E fora disso. Agora, você pode pensar que, num certo sentido, esses limites estreitos são os limites estreitos da própria lógica, né? É isso que ele está mostrando. Ele está mostrando que, se nós queremos ser realmente lógicos, então o limite do que pode ser pensado, do que pode ser falado, é muito estreito, é muito pequeno. Né? Então, não tem como ir para além disso. Né? Eu acho que é isso que o esforço todo do Tractatus é isso, é mostrar que, num certo sentido, é por isso que ele vai dar no segundo, né?
Porque, num certo sentido, esses limites do mundo, esses limites da linguagem, são os limites da lógica. Né? A lógica é muito limitada. Né? Ele está fazendo a mesma coisa que o Kant fez na crítica da razão pura, né? Só que para o mundo, em vez de só para a metafísica, né? Ele está estabelecendo os limites do que se pode dizer ou não. Não, ele está dizendo os limites do que se pode dizer, Uhum. enquanto que lá o Kant está falando dos limites do que se pode conhecer. Né? Então, É, tem essa forcei diferença a muito barra. grande, porque para ele, por isso que eu li aquela passagem que ele fala que teoria do conhecimento é filosofia da psicologia, né? Uhum. Então ele vai considerar que o Kant está fazendo é filosofia da psicologia, né? Mas o Luiz Henrique Lopes dos Santos, na introdução dele, ele faz o paralelo com a tradição crítica. E ele está colocando o Kant como grande representante da tradição crítica, né? Que é essa tradição que vai tentar sempre estabelecer esses limites, né? Seja no caso da tradição moderna, os limites do conhecimento, e no caso da tradição contemporânea, os limites da linguagem. Né? Então, só que o Kant, embora ele estabeleça esses limites, ele vai criar o campo da ética e também o campo da estética. Ele vai estabelecer também, mesmo reconhecendo esses limites, ele acha que é possível uma ética racional, uma estética racional, coisa que o Wittgenstein acha que é absolutamente, pelo menos o Wittgenstein, desse momento do Tractatus, ele acha que é nonsense, né? Isso fica muito claro na conferência dele sobre a ética, tá? Uhum. Mas, assim, de certo modo, o Kant vai mostrar que é enquanto coisa em si que eu posso agir eticamente. Portanto, é enquanto número, enquanto alguma coisa que está fora da possibilidade de ser conhecido, né? Então, deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho. Então, quando ele diz aqui, voltando para a teoria da representação, quando ele diz que o que a imagem, a figuração representa é o seu sentido, ele está falando de novo do sentido, no sentido fregeano do termo sentido. Né? Então, o significado da imagem é o estado de coisas. Mas o sentido é como ela representa esse estado de coisas. Aí ele vai dizer, na concordância ou discordância de seu sentido com a realidade, consiste sua verdade ou falsidade. Então, uma proposição pode ter sentido e, ser falsa. Né? Porque o sentido é o modo como ela representa um estado de coisas. Mas, se há uma concordância desse sentido, desse modo como ela representa o estado de coisas e a realidade, então essa proposição tem um significado. Ela tem um objeto que corresponde a ela na realidade. Né? E aí ele diz, para reconhecer se a figuração é verdadeira ou falsa, devemos compará-la com a realidade. É um conceito totalmente tradicional de verdade. Né? Ele diz, não é possível reconhecer a partir da figuração, tão somente a partir da representação, se ela é verdadeira ou falsa. Uma figuração verdadeira a priori não existe. No entanto, por exemplo, todas as provas da existência de Deus medievais, inclusive uma das provas da existência de Deus em Descartes, ela é uma prova da existência de Deus nesse sentido, ou seja, é a sustentação de que há no próprio conceito de Deus, que é impossível pensar esse conceito sem pensar necessariamente a sua existência. Ele vai dizer que isso não existe. Não existe uma representação verdadeira a priori, né?
Então, mas eu acho que eu já não sei se ainda tem mais alguma coisa que eu ainda não tenha falado. Eu acho que bom, gente, eu acho assim que o que eu tinha para falar sobre tratados é isso. Não sei se vocês. Então a gente está terminando aqui. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, falem agora ou calem-se para sempre, porque na próxima aula eu vou falar sobre o. Eu vou falar sobre o. Começar a falar sobre ser e tempo do Heidegger. Alguma questão, alguma pergunta, alguma manifestação de espanto, de o que vocês quiserem. Eu tô rindo de nervoso, eu acho que em todas as aulas, por causa de Wittgenstein. Com todo respeito, né, que você estuda Wittgenstein, mas ele é doente, pelo amor de Deus. Eu achei ele genial. Eu, eu acho que a parte que a forma como ele acho uma forma muito interessante a forma como ele limita a filosofia de dentro. Essa ideia é interessante porque acho que até estava lendo Hegel tem uma parte que ele fala em que o Hegel fala que a gente dá um nome para aquilo que não pode ser conhecido, a gente está falando aquilo que não pode ser conhecido. E é uma certa crítica que ele faz, né? Você admite a existência de algo que não existe, que não pode ser conhecido, que não é indeterminável. E o que ele faz é tipo assim, bom, a gente não tem como falar disso, então vamos ficar em silêncio, né? É uma questão muito interessante, né? Acho que é uma forma muito inteligente de demonstrar como que... Oi. Arthur, é porque está falhando muito. Fala um pouquinho mais devagar, por favor, porque está falhando, aí está comendo as suas palavras. Fala um pouquinho mais devagar, por favor. Eita, perdão. A internet está meio ruim aqui. E eu não sei por que está acontecendo isso hoje, mas está muito ruim aqui. Não, mas agora que você celular. botou o microfone assim, ficou bem melhor. Ok, tudo bem. Eu estava falando aqui, eu acho muito inteligente a forma como ele faz de limitar a filosofia a partir de dentro e de limitar a partir do silêncio, né? Eu estava lendo Hegel esses dias, eu estava falando, estava fazendo outra matéria sobre Hegel, e numa parte em que ele estava mais ou menos falando que quando a gente tem um nome e quando a gente afirma que existe alguma coisa que é um indizível, que a gente não pode conhecer, que é indeterminado, a gente está meio que admitindo que existe isso, e dizendo coisas sobre isso, né? É uma imagem e o que o Wittgenstein acaba fazendo a gente não tem como falar sobre isso, então vamos ficar em silêncio. A gente pode até dar um nome, mas não adianta muito ir para esse lado. Eu acho que é uma forma muito interessante de lidar com isso, né? E é muito inteligente a forma como ele faz isso de dentro. Ele, em vez de ir para fora, para além, ele vai por dentro. E isso é legal, isso é interessante, né? Eu discordo dele que não dá para que sobre as coisas tem que ficar em silêncio. Acho que na verdade a filosofia ela ganha muito mais nessas partes que são incertas. Mas é interessante, é bem genial. Eu acho, também achei bem genial. E ele é muito mais limitador do que, com certeza. Ele fala que existem coisas que a gente não pode dizer. O que a gente está no máximo falando que as coisas que a gente tem como conhecer. Acho que é uma afirmação que existem coisas que a gente não pode nem dizer, é muito mais forte. Com certeza, eu acho. Então, eu vou indicar para vocês, já que você falou no Hegel, eu vou indicar para vocês uma obra
Espera lá, até botar aqui para eu escrever. Então, tem um livro desse filósofo que eu estudo, que é o Giorgio Agamben, né? Esse filósofo italiano vivo, que atualmente está muito na moda porque ele é o negacionista, o filósofo negacionista, né, da pandemia. Então, As polêmicas do Agamben são maravilhosas da pandemia. Então, Agamben, ele tem um livro que se chama A Linguagem e a Morte. É um livro de 1982 que foi publicado no Brasil pela editora da UFMG. E esse livro ele faz meio que uma mistura de Heidegger, Hegel e Wittgenstein. Além de Aristóteles e a tradição medieval, né? E que tocam exatamente nessa questão aí do indizível, né? Ele vai pegar lá a questão da... Porque se você for ler o início, né? Se você for ler o primeiro capítulo da consciência na fenomenologia do espírito, do Hegel, né? Se você for ler a certeza sensível, o Hegel está dizendo isso. A linguagem, ela só diz a linguagem, ela só diz o universal, né? Assim, o sensível, ela não tem como dizer o sensível, né? Toda vez que ela vai dizer o sensível, ela sempre diz uma categoria que é uma categoria universal, né? Portanto, ela diz a própria linguagem, né? E então o Agamben ele parte daí, né? Ele vai falar sobre a questão dos mistérios de Eleusis e tal, e ele vai articular esses três autores. É bem interessante, assim, para aqueles que têm interesse por essa questão, né? E eu acho que é um livro bem importante, assim, do Agamben, né? Para pensar essa questão. É um livro que está muito próximo do Wittgenstein, né? Enfim, fica como dica aí para vocês. Mais alguma questão, observação, colocação? Se a gente falar mais coisa, a gente vai entrar no campo do indizível, e aí a gente fica em silêncio, né, professor? Não, nós já estamos para o Wittgenstein de Tratatus, a gente só... Para o Wittgenstein de Tratatus, as próprias proposições do Tratatus são nonsense. Então, por isso que ele diz, depois que você usa, joga fora. Depois que você termina de ler, você joga fora. Porque é tudo nonsense. É tudo nonsense. Então, mas assim, então é isso. Preparem-se, porque a gente vai para uma outra coisa totalmente diferente, que é Ser e Tempo, que é publicado 6 anos depois só, né? Pensar que a primeira publicação do Tractatus é de 1921, né? E aí em 1927, 6 anos depois, sai Ser e Tempo, né? E aí vocês vão ver que é a tentativa exatamente de falar desse indizível, né? E por isso que os caras que vão se inspirar no Tratatus, né, que é o Círculo de Viena, né, isso que chama de positivismo lógico, eles vão criticar o Heidegger. Baseados no Wittgenstein, eles vão criticar o Heidegger, dizendo que o Heidegger está tentando falar do que não pode ser falado. O Heidegger está tentando falar sobre o indizível, né? Eles vão dizer isso, eles vão criticar o Heidegger, os positivistas lógicos, né, do Círculo de Viena. Só que aí depois, quando... Vai ser engraçado, né? Porque quando esse pessoal do positivismo lógico chamar o Wittgenstein para conversar, o Wittgenstein vai achar que eles não entenderam nada. Mas isso vai ser importante, porque no que o Wittgenstein vai ter né, vai ser chamado para esses caras, que esses caras estão lendo o que o Wittgenstein escreveu, o Wittgenstein que já tinha abandonado a filosofia, o Wittgenstein vai voltar para a filosofia,
exatamente para tentar responder essas questões dos positivistas lógicos, dizendo que não é nada disso. E aí é que nasce o segundo Wittgenstein, e aí ele volta para Cambridge, e aí ele. Wittgenstein é incrível, né? Ele deixa de ser professor primário para se tornar professor titular em Cambridge, sabe assim? Tipo, não é para muito poucos, entendeu? Para muito O maluco poucos. dá uns saltos, né, na carreira dele que são incríveis. Total. Aí ele já volta assim como professor titular em Cambridge e, tipo, porque o Tractatus é a tese de doutorado do Wittgenstein, né? Ela foi defendida lá e tal, né? A tese de doutorado do Wittgenstein é o Tractatus, né? Então, é isso, né? Mas esses positivistas lógicos, eles vão dizer, vão criticar o Heidegger, fundado nesse Wittgenstein do Tractatus, dizendo que o Heidegger está tentando falar sobre o indizível, né? Eu publiquei um artigo, fazendo agora uma propaganda aqui, que fala muito do Wittgenstein do Heidegger, que é a filosofia e a poesia face ao indizível, do Experimentum Linguae em Giorgio Agamben, tá? Esse artigo eu publiquei ano passado, saiu pela revista Fronteiras, que é do programa de pós-graduação em teoria literária da PUC de São Paulo. Então, se vocês quiserem se divertir um pouco mais sobre isso, eu falei um pouco sobre isso. E aí é muito Heidegger e Wittgenstein, né? Porque o Agamben usa os dois, né? Na verdade, eu ter proposto Heidegger e Wittgenstein para a filosofia contemporânea 1 é um gesto muito agambeniano, né? Porque para o Agamben é muito. Heidegger e Wittgenstein são muito importantes, né? Pensa sempre os dois muito próximos, né? Apesar das diferenças todas. Gente, então é isso, tá? Vou concluir aqui a gravação e a gente se vê na semana que vem. Tranquilo. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a paciência de vocês. Não, é uma área da filosofia que eu fico perdido, contemporânea. Porra, pelo menos você tá me dando uma luz do que eu não entendo. Pelo menos isso. Não, contemporânea é cheio de filosofia antiga. Pode acreditar em mim. Vamos descobrir. Eu e Francisco a gente vai tentar achar. Falou, vou interromper aqui.